Olá pessoal, estamos aqui, mais um episódio agora com um convidado. Eu trouxe a Adri hoje, que é minha sogra, pra quem não sabe. E a gente vai falar, você já deve ter visto o título aí, a gente vai falar sobre identidade. E ninguém melhor pra falar sobre isso do que a Adri. Eu queria começar então, eu queria que a Adri se apresentasse, falasse um pouquinho dela, quem que ela é e tudo. Olá pessoal, então eu sou a Adri. Eu sou a esposa do Sirdinei, a sogra da Letícia, a mãe do Richard. A gente tá ali na imersão, né, com aquele trabalho do Senhor. E ali a gente tem estudado junto, a gente tem crescido junto. E é isso. E é isso. A Adri também é formada, né? Ah, sim. Várias coisas. Sou formada em pedagogia, sou formada em história, né? E daqui a um tempo eu vou me formar em psicologia, de tanto que eu tô estudando esse tema. É verdade. E pra quem não sabe, por que a gente tá falando sobre esse tema? Porque a Adri, o ano passado foi o ano da cura na nossa igreja. E aí a gente começou a estudar, né, várias coisas, e a Adri começou a estudar bastante, se aprofundar, né, no tema, e trouxe o curso pra nossa igreja e pra fora também, porque não é só pra igreja, que é o Identidade Curada, né? E aí eu queria perguntar pra você, Adri, como que surgiu esse desejo, assim, de começar a estudar sobre esse assunto, e aí então montar o curso, da onde que veio isso? Na verdade, assim, eu nunca tive um desejo de trabalhar com mulheres e nem de trabalhar com a questão da cura emocional, né? O meu temperamento é muito prático, né? E eu falava assim, gente, muito problema, né? Então eu nunca pensei nisso, mas a gente faz coisas que o Senhor direciona. Então no começo da pandemia, eu comecei a mandar bastante áudios da palavra de Deus, né? Para pessoas do meu trabalho, para vizinha, para todo mundo que eu conhecia, porque eu vi que as pessoas estavam um pouco amedrontadas. E aí eu comecei a fazer um grupo de oração, toda semana orando pelas pessoas, e eu comecei a mandar para as irmãs também da igreja. E aí eu falava, olha, eu queria que vocês orassem por determinada pessoa, ela tá passando por uma angústia muito grande, ela tá com muito medo, e aí a pessoa virava pra mim e falava assim, então ora pra mim também, porque eu também estou com muito medo, nossa, eu tô muito angustiada, eu tô muito triste. E aí isso aconteceram várias vezes, foi acontecendo assim, eu ligava pra uma irmã, ela tava, também pedia oração, porque também estava naquela angústia. E aquilo foi tomando conta do meu coração, e eu falei, gente, mas como que pode, né? No momento em que a igreja precisa estar forte para acudir as pessoas que estão fracas, nós também estávamos fracos, né? Muitas pessoas estavam fracas, estavam precisando de ajuda, precisando de auxílio. E eu levei isso diante do Senhor, né? Como fazer, o que fazer, né? E o Senhor foi me direcionando cursos, formações, e eu fui estudando. E aí eu comecei com os devocionais, né? Mandar áudios, vídeos para as pessoas, nesse intuito de ajudar o emocional. E depois de ter feito vários cursos, que o primeiro ano da pandemia eu estudei e mandei os devocionais. E aí o Senhor falou, traz isso pro presencial, leva isso pro presencial, porque tem muita gente precisando de cura. E um texto bíblico me incomodou demais, que é o de Mateus. Eu vou ler um pedacinho que fala assim, é aquele que fala, não andeis ansiosos, né? E todo mundo estava muito ansioso, de coisa alguma. E aí ele fala assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque são os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E esse versículo ficava martelando na minha mente, né? São os gentios, são os gentios que não entenderam ainda, né? Aquele que ainda não tem Jesus como Salvador, que não entendeu que ele tem um Pai que cuida de todas as coisas. E foi onde o Senhor falou, precisa tratar a identidade. Porque quando vocês entenderem quem vocês são, filhos de quem vocês são, vocês não vão viver nesse medo, vocês não vão viver nessa ansiedade, nessa angústia, porque a fé vai estar no Pai,
e o Pai vai suprir. Então eu não preciso ter medo de morrer, eu não preciso ter medo de, sabe, de sofrer. O Senhor vai estar comigo. Todo mundo vai passar por dificuldades, vai passar por momentos de luta, de doenças, mas quando você sabe, meu Pai está comigo. E a primeira cura Ele operou foi em mim, né? Mostrando a questão da identidade, mostrando que eu não precisava temer, porque Ele estava comigo. E isso mudou totalmente, mudou a minha vida, mudou a minha visão de Deus, mudou a minha visão a meu respeito, né? E aí eu pensei, gente, se Deus está transformando tão grandemente o meu coração, Ele pode fazer isso com outras pessoas. E foi onde eu propus o curso. E aí as pessoas apareceram. E foi surgindo. Foi surgindo. E a gente fez uma turma no primeiro semestre e 2 turmas no segundo semestre. Né? E pra glória de Deus foi uma vez. Não, aí eu sempre vinha assim, uma coisa que eu comentava com o primeiro grupo. Eu não sabia a segunda aula. Eu sabia a aula daquele dia. Porque aquele dia eu tinha estudado e Deus tinha me dado. No outro dia eu não fazia ideia. Eu falei, Senhor, como... Um dia eu fui pra casa, estava até chorando, angustiada, porque começaram a surgir problemas e mais problemas, né? Eu falei, Senhor, eu não sei se eu entrei nessa sozinha, se o Senhor me colocou. Mas uma coisa eu te peço, me ajuda, porque eu não tenho capacidade para tratar de tantas dores, de tanta luta, sabe? E Deus foi capacitando, Ele foi mostrando, eu sou o Pai que cuida. Se eu cuido dos passarinhos, eu vou cuidar de cada um. E eu vou também cuidar de você. Então, cada aula Deus foi dando. Foi um presente de Deus. Eu falo, foi o curso foi um sonho no coração de Deus que Ele colocou no meu coração e foi um presente. Cada aula que foi ministrada do curso nasceu de uma busca em Deus, que eu mesmo não tinha capacidade. Eu não sou psicóloga. Eu não tenho formação para tratar dessas coisas. E aí Deus foi dando as aulas, sabe? E aí teve a aula, começou, né, as aulas com mulheres e aí depois estendeu para homens também, né? Porque aí foi vendo as necessidades. E qual que foi a diferença para você, assim? Assim, ó, na verdade eu nunca tive intenção de trabalhar nem com as mulheres, depois com os homens muito menos. Mas as mulheres que tinham feito, queria que fizesse com os esposos. E elas comentavam com eles e eles falavam, por que não vai fazer esse curso para nós, né? E aí eu conversei com o Sidney, meu esposo, e aí eu falei, ó, se você for junto, eu vou, né? Mas com muita resistência. E foi também uma bênção, mas é muito diferente. Porque a mulher é muito mais emocional, muito mais sensível, né? Então, às vezes a gente tinha aula na quarta para as mulheres, na quinta para os homens. Então, a aula de quarta, nossa, foi um choro só. Assim, aí a aula de quinta foi super, hiper racional. Né? Aí a aula na outra semana, assim, os homens levaram uma reflexão tão profunda do negócio, né? As mulheres foram, assim, passaram por cima, rasinho. Então cada aula foi uma experiência diferente. E eu aprendi com todo mundo, né? Porque na verdade eu sou que aprendo mais, porque eu aprendo tanto com as mulheres quanto com os homens. Então é muito diferente. Só que incrível como o Senhor fez, tanto num curso quanto no outro, as transformações que Ele foi operando, porque é tudo o Senhor, porque é lá dentro. Curso não muda ninguém, é uma das coisas que a gente fala. Nenhum curso muda ninguém, né? A pessoa precisa querer ser mudado. Então a gente fala isso, é você buscando em Deus, às vezes com a ajuda de um profissional e às vezes até com um remédio. Mas a pessoa tem que querer mudar. Se ela não quiser, ela vai entrar no curso, ela vai fazer o curso inteiro, ela vai sair do mesmo jeito ou pior. Conhecimento sem ter a prática, né? Não adianta nada. Porque não põe em prática. Sim. E aí, teve essa diferença entre homens e mulheres. Se você fosse falar pelo menos uma questão das mulheres e uma questão dos homens que você viu uma necessidade grande ali. Qual foi a maior necessidade dentro das mulheres? Qual foi a maior necessidade dentro dos homens que você conseguiu perceber? A mulher, ela traz lá do passado, da sua infância, mais problemas do que o homem. Nesse curso foi assim, não sei se é no geral, mas nesses 2 grupos. Problemas de rejeição, problemas com o pai, problemas com a mãe, problemas com o marido, ela traz esses problemas e ela acaba expondo aquilo, né, pra gente ali, pra gente estar refletindo e ajudando. O homem não, ele traz mais um sentimento de culpa, eu percebi isso, sabe? Ele se culpa mais pelos seus erros, ele se cobra mais, né? Então o que eu vi era isso, assim, eu via que, mas eu errei, mas eu já fiz, nossa, mas é muito difícil, né? Então assim,
esse eu acho que foi a diferença maior que eu percebi. O sentimento de culpa dos homens e os problemas das mulheres muito mais causado pelos outros. Terceirizavam, né? Eu tenho um problema, mas é por conta da rejeição. Eu tenho um problema, mas foi por conta dos abusos sexuais. Eu tenho um problema, mas por conta do como meu pai me tratou na infância, como a minha mãe me tratou na infância. Os homens não, eles tratavam de problemas mais atuais, presentes. Meu problema é esse, eu me sinto culpado porque eu faço isso assim, assim. O homem vive na caixinha, né, do agora. Vive na caixinha do agora, a mulher vive lá e aqui, lá. Foram poucos os problemas de paternidade que precisavam ser tratados, alguns de perdão, né? Então, assim, do presente, eu percebi isso. Entendi. E... como você falou, você não é psicóloga, mas uma coisa que psicólogos falam muito é como que terapias em grupo, assim, são eficazes, né? E eles indicam muito esse tipo de coisa. Como que você percebeu que foi importante esse grupo, assim? Porque não foi uma pessoa fazendo o curso de identidade, foi realmente um grupo e tinha essa parte de compartilhar e tudo. Como que isso ajudou as pessoas a superar os traumas, por exemplo? Bom, uma das coisas também que os psicólogos falam é que é importante você externar o seu problema. Tinha muita coisa que estava guardado lá atrás. Tinha gente que não tinha percebido. Teve uma irmã que falou assim, olha, eu vim fazer o curso porque eu achava que todos os problemas estavam no meu marido. E eu descobri que o problema do meu casamento sou eu. Terceirizava. Então, assim, e é uma coisa assim, ninguém é obrigado a falar, você fala se você quiser. E com o tempo, o grupo vai tendo uma intimidade. E aí ela pensa assim, bom, eu tô aqui porque eu preciso cura. Ela tá também porque ela tá me buscando cura em algum lugar. Senão ela não estaria aqui. Não fica vendo como um melhor que o outro, não, e isso a gente sempre abre, sabe? Nós estamos falando sobre o orgulho. Cada um conta as suas experiências e acaba sendo uma coisa natural, esse contar. Então, chora, o outro fala, olha, eu passei por isso também, eu venci isso assim, né? Então, vão trocando ali experiências. Tem dia que você prepara uma aula, você fala, hoje eu vou falar isso. Você fala 2 linhas e chora o resto da aula, porque o curso foi preparado para 3 meses, o último demorou 4 meses e meio. Porque é um momento também que você não vai cortar a pessoa. E a pessoa quer colocar a sua dor, quer colocar o que passou. E uma das coisas que a gente percebeu, só de falar do problema, muitas vezes já traz a cura. A pessoa sai e fala assim, nossa, eu consegui falar uma coisa que eu nunca tinha conseguido. Teve gente que falou assim, olha gente, que eu tô abrindo aqui pra vocês, eu nunca abri pra ninguém. Eu nunca falei pra ninguém. Então, é uma coisa assim, que Deus faz, né? Sim. Deus trabalhando ali no interior, revelando pecados. Muito interessante que uma pessoa falou também foi, eu não me achava orgulhosa. Eu me achava a pessoa mais humilde que existia na face da terra. E eu consegui perceber o quanto eu sou orgulhosa e quanto eu preciso trabalhar isso em mim. Olha só, a gente vai percebendo mesmo, assim, o grupo ajuda, né, mesmo. Eu percebo como que estudos em grupo, assim, ajudam mesmo, assim, a gente de repente começa a falar e de repente tá soltando coisas que você nem acha que seria capaz. A sua dor não é só sua. Aquilo que você... Teve uma fala que foi muito interessante no grupo. Essa mesma pessoa que falou do orgulho, ela falou assim, nossa, hoje eu vejo que os meus problemas não são tão grandes. Porque ela se deparou com tantos problemas, né? E ela achava coisas tão simples, que era um problema enorme para ela. Ela falou, não é. Então você começa a ver que existem outras pessoas que sofrem. Existem problemas maiores, existem problemas iguais ao seu. Existem pessoas que venceram aquilo, sabe? Aqueles problemas, aquelas situações parecidas com as suas. E aí você fala, bom, eu também posso vencer. E como que você venceu? E aí a troca de experiência, do que foi feito, como foi feito. Isso tem, assim, agregado muito, muito, muito. Você para de se ver como único, né, no mundo, no planeta Terra. E né? se vitimizar, né? Porque, nossa, eu fui rejeitada. Você e mais 50. Mais 50, né? Então, assim, a pessoa percebe isso, sabe? A minha dor é a dor do outro, eu posso compartilhar com ela. Sim. Então, isso é muito legal. Bacana. E tiveram, com certeza, muitas histórias ao longo do curso, porque foram 3 turmas até então. Vai ter outra. E eu queria muito participar, vamos ver se eu consigo. E aí,
falar uma história, assim, que te marcou muito. É claro que tiveram várias, mas fala uma história que te marcou muito dentro desse curso, tanto com homem ou com mulher, não sei. A gente estava estudando sobre rejeição. E a pessoa que estava lá, ela falou assim, eu não tenho problema nenhum com essa questão de rejeição. Pra mim é tranquilo, né? Era um homem ou uma mulher? Uma mulher. Uma mulher. E a gente continuou estudando e foi falando, de repente, essa moça começou a chorar. Ela chorava. E aí ela virou e falou assim, eu fui muito rejeitada, eu fui trocada, eu fui abandonada, porque fizeram isso, fizeram no meio do curso, assim, de frente de todo mundo. Assim, na mesma aula que ela tinha falado que ela não tinha. Nossa! E aí ela falou que naquele dia o Espírito Santo revelou pra ela que toda dor, toda mágoa que ela trazia era por conta desse sentimento de rejeição, que ela não tinha entendido ainda que era um sentimento de rejeição. Nossa! E aí, depois dela expor tudo no grupo, chorou e todo mundo chorou com ela e abraçou e ajudou ali. Passaram-se alguns dias e ela procurou o pai dela e ele nem imaginava, né? Porque ele nem tinha na cabeça dele que isso tinha sido para ela como rejeição. E ela expôs tudo e eles se abraçaram, né? Se entenderam, ele pediu perdão, ele falou, filha, eu nunca tinha percebido que ao fazer isso eu estava te rejeitando. E foi um momento assim muito, muito lindo, né? Que ela testemunhou no curso, no final do curso pra gente, e a gente ficou encantada de ver como que Deus fez. Teve uma outra também que perdoou um pai que tinha abusado e o pai já estava morto. Nossa. Né? Então ela conseguiu liberar perdão para esse abuso sexual que ela sofreu. Teve questões de idolatria com o filho, né? E Deus está trabalhando. E a gente sempre fala assim, ó, acontecem coisas, curas, revelações, sim, mas a cura, ela acontece no processo. Sim. Né? Então, não, começa ali, ou pelo menos esse despertar, esse autoconhecimento. E eu falo uma coisa que a gente vai levar para uma vida toda. Tem coisas que nós vamos entender. E aí é um trabalhar de Deus e um trabalhar da gente. Para melhorar aquilo, para vencer aquilo. Então, a cura acontece num processo, não acontece imediato. Tem curas assim, imediatas? Tem milagres? Tem, né? Porque nosso Deus é um Deus de milagres. Mas a gente precisa ter isso em mente. Tudo é processo na vida do cristão. É o Espírito Santo trabalhando de glória em glória, né? Ele vai nos transformando. A renovação da mente não acontece da noite para o dia. A criação de novos hábitos não acontece da noite para o dia. O processo do devocional não é da noite para o dia. Tem gente que chega e fala, não, eu não estou fazendo. Então a gente vai ensinar a fazer o devocional. E isso leva tempo para, né, fortificar ali na vida da pessoa, para ser um hábito realmente. Então, tudo isso a gente tem que sempre bater na tecla. Ninguém muda ninguém. A cura acontece no caminho. É um processo. Uhum. E é nesse processo que a gente precisa focar. Sim. E aí a pessoa às vezes pode sair do curso, mas ainda assim esse processo continuar, né? Geralmente continua. Porque aí eu encontro, né, e falo assim, linda, tô lutando com aquilo, assim. Mas né? já sabe o que tem que fazer. Pelo menos se conscientizou de que tem, porque às vezes a gente nem sabe que a gente tem isso, que a gente luta com isso, que a gente precisava ser curado disso. Então, conscientizou do que precisa de cura, conhece alguns caminhos, né? E a gente sempre fala, olha, procura uma pessoa com quem você possa continuar. Nesse grupo agora, a gente tem a intenção de continuar fazendo um café de 15 em 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, para dar essa assistência. E aí, como é que tá? Porque uma coisa que a gente tem percebido, assim, quando você está no curso, você tem todo aquele apoio do grupo, é mais fácil. Mas depois a pessoa tem muita dificuldade de continuar caminhando, né, nesse processo, nessa busca de cura. Sim. E é isso, assim, basicamente, que a gente preparou aqui de perguntas, né, que eu tinha mandado pra Adri, pra gente conversar um pouco. É lógico que sobre identidade, se a gente começar a falar, é muita coisa, tanto que tem um curso, tem um curso sobre isso. E a ideia também dos episódios é a gente incentivar alguns projetos também e te incentivar a fazer parte desses projetos, porque, como a gente comentou, vai abrir uma turma agora em fevereiro, né? É isso. E aí você pode fazer parte dessa turma também, você pode fazer parte da turma de identidade curada, e aí é só procurar ou a Adri, eu encaminho pra ela. E é isso, e assim, a Adri é uma pessoa muito importante pra mim,
e sempre me ensinou muito. Eu lembro desde criança, a Adri me ensinando, assim, a gente com as turmas de criança, depois de adolescente. E eu acho muito, muito legal trazer ela aqui para trazer um pouquinho do conhecimento dela. Muito pouco, porque tem muito mais para transmitir também. E você pode fazer parte desse curso aprendendo com ela também. E é isso, por hoje é só. E aí você pode acompanhar a Igreja Imersão, que está com vários projetos também aí. Vai lá no Instagram da igreja, @Igreja Imersão. Vai no meu Instagram também, Letícia KSG. Qual que é o seu, Adri? Adriana Catelli, mas assim, eu não posto muita coisa, né? Porque eu não sou uma pessoa assim. Eu tava fazendo os vídeos na pandemia, que era um propósito. Tem no né? canal no Tem YouTube. no canal no né? YouTube, mas era o propósito ali de ajudar aquelas pessoas que haviam me pedido ajuda. Mas ainda dá pra você ir lá e assistir os episódios. Dá pra assistir, tá tudo lá, né? Mas eu te convido pra vir fazer o curso. Isso, vem fazer o curso. Toda terça-feira, das 7h45 às 9h15 vai ser esse ano. Isso. Então é isso, gente. A gente se vê então semana que vem no próximo episódio. Tchau.